as 9 torres de vigília. As estruturas gigantes que cercam a Antártida, há mistérios que repousam apenas na imaginação humana. Mas existem outros que parecem testar deliberadamente os limites entre o conhecido e o proibido. Nenhum desses enigmas se compara ao surgimento das chamadas 9 torres de vigília, estruturas colossais que circundam a Antártida como sentinelas ancestrais, silenciosas e impenetráveis, posicionadas em locais onde nenhum mapa público reconhece formações ou edifícios. A própria existência dessas torres desafia explicações geológicas, tecnológicas e históricas, pois elas não se encaixam em nenhum período da engenharia humana e surgiram em uma região onde o acesso é estritamente controlado. Desde meados do século XX, o segredo em torno delas não é apenas uma soma de boatos, mas parte de um quebra-cabeça global envolvendo militares, satélites, geólogos, teóricos e até religiosos que acreditam que estas estruturas não são apenas vestígios do passado, mas componentes de algo ativo, menos algo que continua funcionando. As primeiras suspeitas de sua existência surgiram em 2016. Quando imagens de satélite de baixa resolução mostraram anomalias simétricas próximas à borda leste da Antártida. As imagens pareciam ser falhas, linhas verticais distorcidas, mas análises independentes indicaram sombras consistentes com estruturas elevadas. Como essas imagens pertenciam a áreas classificadas como Zona Zero, regiões onde nenhum avião civil pode sobrevoar, a especulação se intensificou rapidamente. Mas os dados completos só vieram à tona anos depois, quando uma sequência de imagens vazadas, supostamente retiradas de um satélite privado europeu, exibiu claramente 9 gigantescas torres, formando um círculo de centenas de quilômetros de diâmetro, cada uma com altura aproximada entre 1,8 e 2,3 quilômetros, largura estimada de 300 metros e uma base hexagonal que parecia ter sido moldada, não por erosão natural, mas por uma inteligência precisa calculada e monumental. As proporções ultrapassavam qualquer obra humana registrada. As torres eram sólidas, quase monolíticas, com superfícies lisas demais para a formação rochosa e material não identificado. Uma análise rudimentar das imagens indicou tonalidade metálica, como se fossem compostas de uma liga resistente ao extremo frio. O problema é que nenhuma liga metálica conhecida resistiria intacta por milhares de anos sob gelo em movimento, ventos brutais e pressões geológicas. Sonars, realizados por navios de pesquisa próximos à região, não mostraram estruturas internas, mas ao mesmo tempo registraram ecos incomuns, como se as torres não fossem maciças, mas possuíssem câmaras internas protegidas por camadas extremamente densas. A partir desse ponto, estudos independentes começaram a conectar as torres a uma série de relatos antigos sobre a Antártida, relatos que muitos consideram lendas ou teorias proibidas. Entre esses relatos estavam textos não canonizados do livro de Enoch, manuscritos tibetanos sobre colunas de guarda nos limites do mundo, e inscrições pré-colombianas sobre sentinelas gigantes que vigiavam o fim da Terra. Esses registros, espalhados por culturas que nunca tiveram contato entre si, descreviam estruturas gigantes que delimitavam as bordas de uma antiga civilização. Curiosamente, quase todas essas tradições mencionavam o número 9 como símbolo de guardiões ou pilares cósmicos. A coincidência é tão precisa que muitos estudiosos começaram a questionar se o surgimento das torres nos satélites seria realmente uma descoberta moderna, ou apenas a confirmação de algo que nossos ancestrais já sabiam e tentaram registrar de forma simbólica. Relatórios não oficiais falam de expedições enviadas sob sigilo absoluto aos pontos próximos das torres. Nenhum desses documentos é público, mas rumores indicam que equipes militares encontraram fenômenos estranhos, bússolas enlouquecidas, campos magnéticos oscilantes, ondas de calor surgindo do solo, gelo derretendo em padrões circulares e instrumentos eletrônicos falhando sem explicação. Há relatos de que drones enviados para filmar as torres sofreram colapsos completos, como se atravessassem uma barreira invisível. Isso levou alguns pesquisadores a especularem que cada torre emite algum tipo de campo energético, talvez eletromagnético, talvez algo completamente desconhecido. Mas o maior mistério
está na disposição geométrica das torres. Elas não são distribuídas aleatoriamente. Cada uma está posicionada a uma distância exata das outras, formando uma circunferência perfeita. Esse alinhamento corresponde não apenas à circunferência do continente, mas também a intersecções exatas com as linhas-lei. Supostas rotas energéticas da Terra, mencionadas em culturas célticas, mesopotâmicas e asiáticas antigas. As torres parecem conectar pontos do planeta que possuem relevância energética ou geológica. Isso levou alguns a sugerirem que a Antártida já foi um ponto central de uma civilização altamente avançada, talvez anterior ao dilúvio descrito na Bíblia e em outros textos sagrados. Outros acreditam que as torres são dispositivos deixados por visitantes não humanos, algo construído para monitorar ou estabilizar o planeta. Um dos elementos mais desconcertantes sobre as torres é que em noites de tempestade solar, seus contornos parecem emitir brilho. Satélites que registraram essas emissões reportaram picos de radiação, luzes que se movem verticalmente e sombras projetadas para o espaço. Algumas dessas luzes se comportam como pulsos, repetindo padrões em intervalos específicos. Curiosamente, várias culturas antigas acreditavam que os deuses desciam das estrelas durante eventos solares significativos. Seria possível que as torres funcionassem como antenas gigantes, capazes de captar ou emitir energia em escalas que não compreendemos? As teorias mais ousadas afirmam que as 9 torres de vigília são, na verdade, pilares de contenção, estruturas que mantêm algo preso ou isolado no interior da Antártida. Há referências, em textos apócrifos, de que seres poderosos foram aprisionados sob o gelo nas extremidades do mundo, e que guardiões gigantes foram colocados ao redor deles para impedir sua libertação. Em algumas versões desses relatos, os seres aprisionados não são demônios, nem anjos, mas os primeiros, entidades pré-humanas que dominaram a Terra antes da criação do homem. O medo que esses textos expressam é grande. Se os primeiros despertarem, o ciclo da humanidade termina. As torres, neste caso, seriam lacres monumentais, semelhantes aos pilares de contenção de lendas antigas, nas quais civilizações inteiras foram soterradas para impedir o retorno desses seres. Mas também existe a teoria oposta, de que as torres não estão contendo algo dentro, mas protegendo algo fora menos, protegendo o resto do mundo do que existe além da Antártida. Há grupos que acreditam que além do continente congelado há terras desconhecidas, continentes inteiros, como falado nas antigas cartografias proibidas e em relatos de exploradores do século XVI e XVII. Para esses teóricos, as torres seriam parte de uma barreira física, energética ou dimensional que impede o acesso às regiões, além do Círculo Antártico. Alguns afirmam que elas funcionam como sensores gigantescos. Se alguém ou algo tentar cruzar a fronteira, as torres respondem. O governo dos Estados Unidos jamais comentou oficialmente sobre as imagens vazadas. A Rússia, por sua vez, reclamou do excesso de restrições no continente, afirmando que certas áreas estão bloqueadas até mesmo para seus próprios cientistas. Fontes ligadas a bases de pesquisa afirmam que militares norte-americanos e europeus costumam se aproximar de regiões improváveis, sem fornecer explicações. E há rumores persistentes sobre uma grande descoberta em 2019, quando uma equipe de pesquisadores relatou ter visto algo semelhante a uma estrutura negra emergindo parcialmente da neve antes de ser retirada por helicópteros não identificados. Alguns acreditam que aquilo era uma das torres, parcialmente exposta após uma rachadura inesperada no gelo. Seja qual for sua origem, há indícios de que as torres possuem idade inimaginável. Simulações de erosão e decadência estrutural indicam que, se fossem humanas, já teriam ruído há muito tempo. Sua condição atual só é possível se forem construídas com tecnologia superior ou com materiais impossíveis de replicar. Cientistas independentes tentaram recriar a resistência aparente do material baseando-se apenas nas imagens, mas nenhuma liga metálica conhecida alcança a durabilidade necessária para resistir à pressão glacial e ao frio extremo por centenas de milhares de anos. Isso leva a outra hipótese assustadora.
talvez as torres sejam profundamente mais antigas do que a humanidade como a conhecemos. Outro ponto crucial é a ausência total de qualquer marca, símbolo ou erupção de desgaste visível. Não há rachaduras, fissuras, inscrições ou painéis, nada que indique portas, entradas ou mecanismos. Alguns teóricos sugerem que as torres não possuem entrada porque nunca foram feitas para seres humanos. Outros acham que elas só se revelam integralmente sob condições específicas, como alinhamentos celestes ou eventos magnéticos. Uma das descobertas mais perturbadoras veio de um estudo conduzido por analistas independentes, que cruzaram as localizações das torres com padrões de terremotos globais. Estranhamente, grandes terremotos ao redor do mundo parecem ter epicentros alinhados com projeções geométricas conectadas às torres, como se elas fizessem parte de uma rede global subterrânea. Isso levantou uma hipótese chocante. As torres poderiam estar regulando placas tectônicas, atuando como estabilizadores planetários deixados por uma civilização antiga ou por seres que tinham domínio pleno sobre geologia e energia. Se isso for verdade, a destruição ou desativação de uma única torre poderia ter consequências catastróficas para o planeta. Há também relatos sobre sons vindos da Antártida menos longos, metálicos, parecidos com trombetas subterrâneas. Em 2020, gravações amadoras captaram ecos que pareciam vir de algo gigantesco, vibrando abaixo da camada de gelo. Muitos acreditam que esses sons têm origem nas torres, como se elas estivessem emitindo sinais ou funcionando como mecanismos ressonantes. Religiosos conectaram esses sons às trombetas do fim dos tempos, mencionadas no Apocalipse. Teóricos acreditam que são sinais de recalibração ou ativação gradual das torres. Geólogos, incapazes de explicar, pediram mais estudos que nunca foram autorizados. A existência das torres mexeu profundamente com a comunidade científica alternativa e com pesquisadores de textos sagrados. Alguns afirmam que as torres são mencionadas indiretamente no livro de Enoque, quando se fala dos 9 guardiões do horizonte branco, seres que vigiam os limites da Terra. Outras tradições falam de pilares energéticos implantados pelos deuses para separar dimensões. E há referências em mitos nórdicos sobre 9 colossais vigias de gelo. Um estudo recente mostrou que cada torre está localizada sobre uma falha geológica profunda. Mas, curiosamente, essas falhas parecem estar estabilizadas. É como se as torres tivessem sido posicionadas ali de propósito para controlar a atividade geológica. Isso levanta uma pergunta ainda mais inquietante. Quem possuía conhecimento sobre falhas tectônicas milhares de anos antes da humanidade desenvolver ferramentas para isso? Nem mesmo as civilizações antigas mais avançadas teriam esse domínio. Isso sugere engenharia não humana ou conhecimento herdado de seres que antecederam a civilização pós-diluviana. Vazamentos recentes afirmam que uma das torres apresentou mudança súbita de temperatura em 2022, aquecendo alguns graus e derretendo parte do gelo ao redor. Após isso, satélites detectaram uma vibração incomum percorrendo o solo em direção ao interior da Antártida, como se algo tivesse sido ativado. Nenhum governo comentou o incidente. Hoje, a verdade sobre as 9 torres de vigília continua oculta, envolvida em camadas de silêncio militar, medo científico e fascínio místico. São estruturas gigantescas, antigas demais, perfeitas demais e posicionadas com precisão demais para serem obra do acaso. E embora suas origens permaneçam desconhecidas, uma coisa é certa: elas não estão ali por acidente. Se são sentinelas, barreiras, antenas, prisões ou portais, ninguém sabe. Mas muitos acreditam que, quando as torres finalmente revelarem seu propósito, isso mudará tudo o que sabemos sobre o planeta, a história humana e o que existe além da Antártida. A pergunta não é mais o que são, mas quando e por que foram ativadas. E se realmente estiverem despertando, o mundo inteiro sentirá